Opa, aqui é o Vinícius. Estou aqui para te fazer uma pergunta. Eu quero saber se você sabe me dizer qual a diferença entre calcular e projetar. E se existe alguma diferença entre esses dois termos, entre calcular uma estrutura e projetar uma estrutura. Antes de responder essa pergunta para você, eu quero explicar o objetivo. Por que eu fiz esse vídeo, porque eu estou fazendo esse vídeo explicando isso e mostrar para você que existe sim uma diferença bem grande entre calcular e projetar uma estrutura, independente se ela é de concreto armado, metálicas, madeira, enfim, independente do tipo de material que compõe a sua estrutura. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Durante a minha vida inteira ensinando estruturas, era nítido os perfis de alunos que eu encontrava, que tiravam dúvidas, que faziam perguntas para mim sobre projetos estruturais. E essas perguntas basicamente eram: professor, como que identifica um determinado tipo de vinculação na prática, uma viga engastada, ou biapoiada, ou articulada, enfim, como que eu faço para identificar isso na prática? Ainda outros tipos de perguntas. Professor, para que serve o diagrama de momento fletor de esforço cortante? Quando esse tipo de aluno me procurava para fazer essas perguntas para mim, eu achava sensacional, porque eu entendia que ele estava buscando realmente entender o que estava sendo feito e não estava simplesmente preocupado em calcular. Durante boa parte da minha graduação, tanto como aluno, depois que eu me tornei professor, existiam outros tipos de alunos. Aqueles que estavam preocupados somente em calcular, em pegar ali uma viga, calcular a armadura dela, calcular ali reação de apoio, momento fletor, enfim. Só calcular, ter os resultados e depois nem saber o que foi feito. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda para mim. Imagina que uma situação onde a gente tem uma viga biapoiada, apoios móveis, apoios simples, apoios de primeiro ou segundo gênero, com uma carga uniformemente distribuída de 2 kN por metro, um comprimento aí, um vão de 5 metros. Pergunta: quais são as reações de apoio nesses dois apoios, no apoio A e no apoio B? Qual o momento fletor máximo de uma viga biapoiada com carga uniformemente distribuída? Qual que é o esforço cortante máximo de uma viga como essa? Quase que imediatamente você já consegue me responder, eu tenho certeza disso, não tenho qualquer dúvida. Agora, talvez, uma segunda pergunta que eu tenho a fazer para você, e não sei em qual momento você se encontra atualmente na área de desenvolvimento de projetos estruturais ou de cálculo estrutural, mas é a seguinte: para que serve um diagrama de momento fletor? Para que serve um diagrama de esforço cortante? Como que você analisa o comportamento de uma viga? Com aqueles resultados que você obtém de uma reação de apoio, de um diagrama de momento fletor, de um esforço cortante, o que você faz com esses resultados? O que eles servem, o que eles mostram para você no comportamento de uma estrutura? Como identificar o comportamento, o melhor comportamento de uma estrutura através dos diagramas de momento fletor, esforço cortante, um diagrama de força normal, de cargas axiais, enfim. Como que você utiliza isso, utiliza desses gráficos, dessas representações dos diagramas nos seus próprios projetos? Você sabe me dizer hoje para que servem esses diagramas? Se você vem a fazer um projeto estrutural, você modela a estrutura, calcula toda a estrutura e você vai obter os resultados. Como que você analisa esses resultados? Você consegue hoje analisar e entender, interpretar completamente o comportamento de uma estrutura através dos diagramas de esforços? Essa pergunta que eu estou fazendo para você, para muitas pessoas, eu não vou ter a resposta. Elas não vão conseguir me dar essa resposta, porque passaram a graduação inteira simplesmente calculando, encontrando reação de apoio, momento fletor, esforço cortante, encontrando quantidade de armaduras em vigas, lajes, pilares, mas quando surge um projeto, quando surge a necessidade de analisar o comportamento de uma estrutura, não sabe o que fazer. Muitos desses alunos vão atrás de uma pós-graduação, acreditando que a pós-graduação vai torná-los realmente ali um engenheiro estrutural, onde ele vai aprender a dimensionar estruturas e se tornar realmente um engenheiro estrutural, capaz de modelar, de conceber, de projetar uma estrutura de concreto armado, estruturas metálicas, enfim, de qualquer material. E muitas vezes esses alunos acabam se desiludindo, porque vão passando um módulo, 2 módulos, 3 módulos, 7 módulos, 10 módulos de um curso de pós-graduação e depois eles ainda continuam se sentindo despreparados. Eles continuam aprendendo a calcular, mas continuam não aprendendo a projetar. Continuam ali sem saber a diferença entre calcular e projetar uma estrutura.
Você consegue agora, nesse momento do vídeo, entender essa diferença entre calcular e projetar? Calcular, eu encontro os resultados. Eu encontro ali, basicamente, os resultados de esforços, de todos os elementos estruturais. Agora, quando eu estou projetando, eu estou sabendo o que fazer com aqueles resultados. Então, existe essa diferença. Então, se eu tenho ali condições de calcular, eu tenho que ter condições de saber o que fazer com os resultados daquele cálculo. É o mesmo que eu faço uma conta na calculadora. Se eu pego aqui uma conta na calculadora, bato ali 2 mais 2 igual a 4. O que eu vou fazer com aquele resultado? Para eu usar uma calculadora para fazer um cálculo, tem que ter um objetivo. Então, se eu estou fazendo a conta, seja ali para, sei lá, olhar as minhas finanças, enfim, calcular uma estrutura, eu estou calculando com o objetivo. Então, não é simplesmente calcular, encontrar o resultado e depois não saber o que fazer com ele. Então, projetar é você saber o que fazer com os resultados do seu cálculo. Saber o que fazer com as representações gráficas dos diagramas de momento fletor, esforço cortante, carga normal, momento torsor, cargas axiais, é saber o que fazer com aquele cálculo que eu fiz para modelar, para conceber e elaborar um projeto estrutural. Então, a ideia de você calcular, ter resultados, é para você poder gerar mais resultados, melhores resultados para o seu próprio cliente. Então, eu preciso que você entenda, e quero muito que você entenda, essa diferença, para que você não fique preocupado apenas em fazer um cálculo de uma estrutura, mas sim em saber o que fazer com aquele cálculo. Uma outra dúvida de diversos alunos é: professor, como que eu faço a alocação de pilares? Como que eu faço para saber se aqueles pilares estão bem posicionados, se a direção, se a orientação deles estão bem definidas e assim eu tenho um melhor projeto estrutural, uma melhor concepção? Existe muito essa pergunta, essas dúvidas para diversos alunos. Então, no momento que eles aprendem a calcular, alguns acreditam que já sabem fazer um projeto estrutural. Agora, quando são contratados para fazer um projeto estrutural de verdade, eles já empacam no início do caminho, no primeiro degrau, que é você fazer a concepção de uma estrutura, posicionar pilares, definir ali o alinhamento de vigas, a região ali, a área de lajes, os vãos das lajes, qual tipo de laje que vai ser necessário, que vai poder utilizar naquele projeto, qual o melhor tipo de laje, qual a altura dela, a espessura, como predimensionar os elementos estruturais, enfim, como realizar a análise global de uma estrutura, como identificar o tipo de vinculação, se ali ele vai considerar engastado, articulado, rotulado, como identificar isso na prática, o que isso afeta no comportamento de um projeto estrutural, como que eu consigo realizar uma distribuição de carregamento, ou melhor, uma redistribuição através dos tipos de vinculações dos meus elementos estruturais, fundação, pilar, vigas e lajes, de forma que eu tenho uma estrutura mais eficiente, de forma que eu tenho um melhor desempenho global da minha estrutura e assim eu consiga ter um projeto mais eficiente, mais seguro e mais econômico para o meu cliente. Então, quando a gente pensa em toda a teoria, em todo o conceito que envolve um projeto estrutural, a gente vê que o cálculo em si, ele é uma parte muito importante, mas que existem outros fatores, talvez até muito mais importantes do que o próprio cálculo em si. A etapa mais importante de um projeto estrutural chama-se análise estrutural. É ali na análise estrutural que eu vou avaliar, que eu vou entender os cálculos que eu realizei, aqueles cálculos que eu fiz, de forma mais palpável. Eu vou entender, através de análise estrutural, o que aqueles cálculos estão dizendo para mim. Então, por isso, a análise estrutural é a etapa mais importante do cálculo estrutural, ok? E gostaria muito que você entendesse. Se não, assista o vídeo de novo aqui. Tenho certeza que vai abrir muito aí a sua cabeça, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa mais específica que você queira discutir comigo, queira saber a minha opinião, responda aqui nos comentários, que vai ser um prazer falar com você, tá bom? Espero mais uma vez que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like aqui, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.